Você já parou para pensar por que nós atraímos determinado tipo de pessoas próximas a nós? Por que muitas vezes a gente reclama que as pessoas sugam as nossas energias? Por que elas fazem o que fazem com a gente? Por que sempre as minhas amizades são dessa forma? Por que sempre os meus relacionamentos são desse jeito? Eu sempre acabo me dando mal, ou as pessoas sempre acabam entendendo que podem fazer determinados tipos de comportamentos ou coisas comigo. Já parou para pensar nisso? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre por que nós atraímos determinado tipo de pessoas próximas a nós. Bom, na verdade, a gente precisa começar a analisar por que nós somos dessa forma. A gente só começa a entender isso quando a gente começa a se conhecer melhor, né? Por que a gente permite algumas coisas na nossa vida? Por que às vezes a gente não consegue sair de determinados tipos de relações, né? E elas são das diversas formas possíveis, relações afetivas, relações com relação às suas amizades, seu ciclo de pessoas que você convive. Então, tudo isso é algo que começa de mim, né? É algo que eu começo a entender por que eu sou assim. Então, vamos lá. Bom, existe aquele tipo de pessoa que às vezes acaba se moldando para estar em determinados tipos de relações. Então, ela nem é daquela forma 100%, né? Mas ela acaba se permitindo ser daquele jeito para estar próxima de alguma pessoa. E aí, será que vale a pena, gente? Será que vale a pena ser quem nós não somos para estar perto de outras pessoas que muitas vezes estão em umas relações abusivas? Né? Não é saudável estar próximo de pessoas onde você não consiga ser você mesmo, onde você não consiga expressar suas opiniões de forma consciente ou até mesmo confortável, né? Ou seja, falar coisas que eu quero falar, que é isso que eu penso, que é assim que eu sou. Então, quando eu começo a me moldar, eu começo a atrair pessoas que são da forma que eu tô permitindo, né? E como assim, Luana? Eu ainda não tô entendendo o que você tá falando. Vamos lá. Muitas vezes a gente, por exemplo, começa a ser uma pessoa permissiva. Então, a pessoa te chama pra sair, por exemplo, e aí você fala, você tá cansada, você trabalhou o dia inteiro, e aí você fala, não, tá bom, eu vou. E aí passa por cima da sua vontade, do seu desejo, da sua saúde física, mental, emocional, e aí um monte de coisas. E aí a pessoa começa a entender que você tá passando por cima do seu desejo para satisfazer o desejo do outro. Então aquilo começa a ser uma coisa recorrente. Então, toda vez que ela achar que deve, ela vai insistir mais uma vez. E quando você não fizer o que ela quer, ela vai achar ruim, né? Ela não vai mais querer andar com você, ou ela não vai querer mais a sua amizade e assim por diante. E aí, isso é uma amizade, gente? Ou isso é um relacionamento saudável? Não, né? Então, assim, a gente precisa analisar por que a gente, algumas vezes, está dentro de algumas relações. Sabe? É saudável? Eu tô bem? Eu tô confortável? Então, são reflexões para você analisar no dia de hoje, se você está sendo você mesmo, se você está conseguindo transmitir para as pessoas a sua essência em si, né? E é algo que a gente precisa refletir todos os dias, porque senão a gente começa a adoecer, começa a ter um desequilíbrio emocional e por aí vai, né? Entre outras consequências. Então, gente, se você já passou por isso, deixa seu comentário aqui embaixo ou marque um amigo que precisa escutar sobre isso. Até mais!